Olá a todos, mais uma vez no nosso canal, dessa vez com uma série nova. O Evangelho segundo o Espiritismo, mais oração. Todo estudo que eleva a nossa consciência, que nos põe em comunhão maior com o divino, independente se é estudo espírita ou de outra religião, mas todo estudo junto com a oração, que eleva a nossa consciência, eleva os nossos sentimentos, né? Nos aproxima mais da fonte criadora de Deus. Esse estudo vai também se transformar num trabalho espiritual. Por quê? Porque os anjos de Deus, a espiritualidade superior, né, vai se aproveitar desse momento de comunhão para trazer para nós os benefícios de Deus. Trazer para nós aquilo que nós temos de merecimento ou não. Claro que isso vai acontecer se a pessoa se envolver no estudo, comungar desse estudo e dessa oração, né? Isso vai acontecer se a pessoa estiver aberta para esses acontecimentos, sem dúvida, sem receio, simplesmente se entregando. Daí entraremos em sintonia e virão os benefícios merecidos. Portanto, esse estudo que nós vamos fazer e oração dessa série, onde hoje é o primeiro capítulo, esse estudo não é diferente. Peço aos meus irmãos que se concentrem, que se sintonizem conosco, porque o estudo também é um trabalho espiritual. Portanto, podem acontecer, eu não vou prometer, né? Mas podem acontecer curas físicas, mentais, emocionais, libertação espiritual de desobsessões, né? De espíritos que estão presos a nós, nos prejudicando, podem nos libertar e com isso melhorar a nossa vida em diversos campos, no campo físico, emocional, financeiro, de relacionamento, enfim. São vários benefícios que podem acontecer, tá? Então, peço a vocês que estejam conosco, se sintonizando, se concentrando. Nós vamos começar agora o nosso estudo, primeiro com a oração, para que possa ser aberto os trabalhos e que entremos em sintonia com o divino. Peço a vocês, quem quiser, que dê um pause nesse vídeo, busque um copo d'água ou uma garrafa d'água, para que essa água, esse elemento, seja transformado em elemento curador, onde, durante a semana, vocês vão bebendo de pouquinho em pouquinho dessa água, como se fosse realmente um remédio. Essa é uma água fluidificada, que os espíritas chamam. Pode ser uma água benzida, uma água orada, chamem como quiser. É uma água, né? Eu chamo de água magnetizada, uma água energizada por Deus e pelos anjos, pela espiritualidade superior. Vocês podem também, junto com a oração que será feita,
que sempre será feita em todas as vezes que nós formos estudar, vocês podem junto pensar naquelas pessoas que vocês acreditam que necessitam, parentes, amigos, seja quem for. Pense nas pessoas que estão doentes, que estão necessitadas, né? E encaminhe, deseje que a energia benfeitora chegue a essa pessoa também. Se vocês tiverem pessoas doentes em casa, acamadas, doentes mentalmente, podem colocar esse vídeo numa certa altura, que não seja uma altura irritante, mas podem colocar para que seja trabalhado o ambiente da casa de vocês e trabalhado também essas pessoas. Entende? Se vocês forem colocar uma água para essas pessoas específicas, coloque o nome da pessoa na garrafa de água, né? Com durex, com alguma coisa, coloque lá o nome da pessoa na garrafa de água e vocês não bebam dessa água. Essa água é só para essa pessoa. Então peço a todos que estejam em sintonia conosco. Esse vídeo pode ser um vídeo, primeiramente esse primeiro vídeo, né? Esse primeiro vídeo que nós estamos fazendo, ele pode ser um pouco mais longo pelo fato de eu estar explicando tudo isso. Mas os outros serão vídeos mais curtos. Peço a todos que tenham paciência e que possamos estudar juntos. Então peço agora que se concentrem, se estiverem sentados, se estiverem em pé, mas se concentre, respire profundamente. Solte. Respira. Solta. Buscando paz. Buscando, quando soltar o ar nos seus pulmões, que saia também todos os sentimentos negativos. Deixando cada vez mais leve. O ar que entra deixa mais leve. O ar que sai tira toda a negatividade. Deixando-nos abertos para entrar em sintonia com o divino. Se concentrem no que eu vou falar. Deus de infinita bondade e misericórdia, Pai eterno, Criador do céu e da terra. Pedimos agora, Pai, que possamos entrar em comunhão contigo e com a sua espiritualidade superior, com os seus anjos, para que esses possam nos tocar, trazendo todos os benefícios possíveis e merecidos. Que esses anjos, Pai, possam tocar o nosso ambiente do nosso lar, possam tocar na nossa mente, no nosso coração, e também daqueles a quem nós desejamos o bem. Que nesse momento possamos estar em maior sintonia contigo, Pai. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Livra-nos de toda e qualquer mazela, de todo e qualquer mal que esteja em nossas vidas, Pai. Que assim seja, graças a Deus. Então que possamos agora entrar no estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo.
nós pulamos o prefácio, a introdução e vamos começar do capítulo 1. Vamos ler, vamos trazer a interpretação que já está no livro, mas também, de momentos em momentos, nós vamos falar, trazer a nossa visão essa inspirada pelos espíritos que nos acompanham. Então, peço a todos que se concentrem e vamos ao estudo. Capítulo 1. Não vim destruir a lei. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Portanto, em verdade vos digo, o céu e a terra não passarão sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido. Enquanto reste um único iota e um único ponto. Mateus 5, 17 e 18. Então vamos lá, vamos trazer, antes de continuar a leitura, vamos trazer a nossa interpretação. Jesus aqui, ele está falando da lei e dos profetas. A lei, no Antigo Testamento, foi mal cumprida e mal interpretada pelos profetas antigos. Então, no Velho Testamento, nós vemos muitas mortes, muitas coisas negativas que não poderemos imputar a Deus, dizer que são coisas de Deus. Então Jesus veio para cumprir, sim, a lei de Deus e não a lei mosaica criada por Moisés, não a lei dos homens. Então entendamos que quando Jesus diz que não veio destruir a lei ou os profetas, ele não veio destruir a lei de Deus. Ele veio colocar a ordem na casa, porque a casa estava desordenada. Entendem? Então vamos continuar a leitura. Na lei mosaica, há duas partes distintas. A lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés. Uma é invariável, que a lei de Deus ela é invariável. A outra é apropriada aos costumes e ao caráter do povo e se modifica com o tempo. Então a lei de Deus ela é invariável, ela é atemporal, ela é perfeita. Porém a lei dos homens ela muda de acordo com cultura, com costumes e com caráter de cada povo. Ela muda conforme o tempo. Então, a lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos, que são: 1. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo na terra, nem do que quer que esteja nas águas sobre a terra. Não os adoreis e não lhes prestarei culto soberano. Esse primeiro mandamento, que Deus quer dizer com isso? Existem seres, nós espiritualistas sabemos que existem seres que não são superiores, mas que têm algum poder, natural deles. Seres de outros planetas, seres mais evoluídos tecnologicamente, mas talvez não tão evoluídos moralmente.
Muitas vezes esses seres querem se fazer de Deus. Então aqui Deus, a fonte, né? A fonte, o todo, ele já está prevendo isso antes de nós idolatrarmos qualquer pessoa, qualquer outro ser e colocarmos acima do todo. Nós temos que enxergar que existe um Deus, que é o todo, que é a fonte de tudo, Criador do céu e da terra. Então não podemos chegar e endeusar, né? Colocar acima da fonte, acima de Deus, um outro ser. Isso não é legal, porque nós iremos tirar o foco. Então, segundo mandamento, não pronunciareis em vão o nome do Senhor, vosso Deus. Terceiro, lembrai-vos de santificar o dia do sábado. Quarto, honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. 5. Não mateis. 6. Não cometais adultério. 7. Não roubeis. 8. Não presteis testemunho falso contra o vosso próximo. 9. Não desejeis a mulher do próximo. 10. Não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu asno, nem qualquer das coisas que lhe pertençam. Então essas leis são para colocar uma sociedade em harmonia. Entende? Então Deus deu uma lei que é atemporal, deu os 10 mandamentos, né? As leis que são atemporais. Leis essas que, se cumpridas direito, vão colocar uma sociedade numa harmonia. Então, continuando a leitura. É de todos os tempos e de todos os países essa lei, e tem, por isso, mesmo caráter divino. Então, significa o quê? Que os 10 mandamentos servem para qualquer sociedade no planeta Terra. Então, continuando. Todas as outras são leis que Moisés decretou, obrigado que se via a conter, pelo temor, um povo de seu natural, turbulento e indisciplinado. Então Moisés, né, ele tinha que conter o ânimo daquele povo que saiu do deserto e estava criando uma nova sociedade. Então ele criou, além dos 10 mandamentos, 600 e poucas, né? Se eu não me engano, 673, 613, uma coisa assim. Ele criou 600 e poucas leis. Leis que Moisés criou para, através do medo e da imposição, controlar aquela sociedade. Não são leis divinas. As leis divinas estão aqui nos 10 mandamentos. Entende? Então, Moisés criou outras leis. Infelizmente, hoje em dia, muitas pessoas pegam as leis que foram criadas por Moisés e acham que são leis de Deus também, mas não são. Então vamos continuar. Moisés tinha que conter um povo turbulento e indisciplinado, no qual tinha ele de combater arraigados, abusos e preconceitos adquiridos durante a escravidão do Egito. Para imprimir autoridade às suas leis, houve de lhes atribuir origem divina, conforme o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. Então o que Moisés fez? Criou a lei e falou que essa lei vem de Deus.
Os 10 mandamentos, sim, vieram de Deus. Mas as outras leis criadas, essas foram Moisés que criou e falou que vinha de Deus para o povo acreditar nele. Entende? Então, para imprimir autoridade, houve de atribuir essas leis como leis divinas, conforme fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar as criaturas ignorantes, nas quais ainda pouco desenvolvidos se encontravam o senso moral e o sentimento de justiça reta. Então, por isso que nós temos no Velho Testamento um Deus vingativo, um Deus irado, porque era necessário que aquele povo acreditasse que Deus era assim, vingativo, irado, para que o povo se acalmasse, pois era um povo ainda ignorante. Continuando a leitura. É evidente que aquele que incluíra entre os seus mandamentos este: não matareis, não causareis danos ao vosso próximo, não poderia contradizer-se, fazendo da exterminação um dever. As leis mosaicas, propriamente ditas, revestiam, pois, um caráter essencialmente transitório. Então, é lógico, se Deus no Velho Testamento, lá nos 10 mandamentos, falou não mateis, é lógico que o próprio Deus não ia matar, né? O próprio Deus que ensina a perdoar 70 vezes 7 não é o Deus que vai propagar um extermínio de um povo. Não é o Deus vingativo. Não é o Deus que não vai perdoar. Senão a hipocrisia dele, do próprio Deus, né? Então entendemos que as leis antigas, as leis mosaicas, né? As leis que vêm dos profetas do Velho Testamento, entendemos que muitas leis ali, as mais rígidas, foram imputadas no nome de Deus, para com isso deixar uma sociedade mais medrosa, mais apaziguada e levar na rédea curta essa sociedade. Vamos continuar. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus, como eu disse lá no começo. Veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, Jesus, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Então, o que ele quer dizer aqui? Que Jesus, ao mesmo tempo que disse que não veio destruir as leis, ele foi contra as leis. Foi ao contrário, porque a lei antiga mandava apedrejar a mulher adúltera. Jesus não apedrejou, perdoou. A lei antiga mandava olho por olho, dente por dente. Você amar o seu amigo e odiar o seu inimigo. Jesus manda amar até o inimigo. Então quer dizer, e outras coisas. Então quer dizer, Jesus, ele veio
corrigir o que estava mal interpretado e mal feito na lei antiga. Ele veio, como eu disse lá no início, botar a ordem na casa. Então, Jesus veio trazer o verdadeiro sentido e adaptar a lei ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso de práticas exteriores e falsas interpretações. Por mais radical reforma, não podia fazê-las passar do que as reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentando: aí estão a lei toda e os profetas. Então vamos pensar, né? Amar a Deus acima de todas as coisas. Se nós fizermos um traço, nós vamos colocar Deus em cima, você de um lado, você, eu, né? Qualquer pessoa de um lado, e o próximo do outro lado. Se nós ligarmos esses traços, nós vamos formar um triângulo, onde Deus está acima, nosso amor, nosso entendimento, nossa comunhão maior deve ser com Deus. E onde nós, se nós fecharmos o traço, vamos criar um triângulo e vamos ver que vamos igualar nós com o próximo. Significa que o amor ao próximo significa igualdade, de eu querer dar ao próximo a mesma coisa que o próximo tem que me dar. Entende? Então, é um sentimento de amor onde eu quero também a igualdade. Se eu tenho um lápis, o meu próximo também tem um lápis. Se eu tenho um celular, eu quero que o meu próximo tenha um celular. Então isso vai trazer igualdade dentro de uma sociedade, mas amor, não só igualdade na questão das coisas materiais, mas igualdade também na questão do sentimento, das emoções. Se eu dou amor, eu quero que o próximo tenha amor. Se eu tenho amor, eu quero que o próximo tenha amor. Se eu tenho compaixão, eu quero que o próximo ganhe compaixão. Se eu tenho carinho, eu quero que o próximo, eu dou carinho para o próximo também. Entendem? Então essa lei nos une, nós, Deus e o próximo, nos une em amor. Então vamos continuar. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido, até o último iota. Jesus quis dizer ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral, isto é, fosse praticada na terra inteira. O que significa isso? A terra só vai mudar de um patamar para o outro quando todos cumprirem a lei de Deus. Todos que estiverem aqui. Continuando. Em toda a sua pureza. Então, devemos praticar a lei de Deus em toda a pureza, né? Com todas as suas ampliações e consequências. Efetivamente, de que serviria haver sido promulgada aquela lei se ela devesse constituir privilégio de alguns homens, ou ao menos de um único povo? Sendo filhos de Deus todos os homens, todos, sem distinção nenhuma, são objeto da mesma solicitude. Ora, todos nós somos filhos de Deus, né? Todos fomos criados à imagem e semelhança divina. Ou seja,
Vamos dizer que nós temos o DNA divino. Então a lei de Deus é para todos nós. E todos nós temos condição de praticá-la em toda a sua pureza. Se quisermos, né? Porque tudo é questão de escolha também. Continuando. O papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Então, o que ele quer dizer? Jesus não só falou, Jesus exemplificou. Ele fez, ele mostrou como se faz. Continuando. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida, hein, não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Viera a ensinar para nós, o caminho que a esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas do porvir, para a realização dos destinos humanos. Então, Jesus vem ensinar para nós, exemplificar para nós, que a nossa verdadeira vida não é aqui na Terra, que devemos nos desapegar de toda a materialidade, de tudo que é materialidade. Orgulho, egoísmo, ganância, prazeres diversos, apego a bens materiais. Então, nos desapegar de tudo e viver uma vida mais espiritualizada, porque o nosso verdadeiro mundo é o mundo celeste. Nós estamos no caminho de volta. Conforme nós vamos perdendo essas negatividades, nós ficamos mais leves para subir para o reino dos céus. E o que é o reino dos céus? O reino dos céus é um lugar divino, um lugar celeste, mas também é um estado de consciência superior. É como viver no céu e no inferno. Eu posso estar vivo aqui na Terra e estar com um estado de espírito onde eu me sinta no inferno ou no céu. A depender do meu estado de espírito, eu vou estar ligado em comunhão com um lugar, aí sim um lugar, realmente no plano espiritual, no céu. Então, se eu morrer agora, né, se eu desencarnar agora, com um estado de espírito elevado, bom, voltado às coisas boas, às coisas positivas, às coisas espiritualizadas, sem apego à matéria, se eu morrer nesse estado de espírito, eu vou ser levado, vou ser atraído para um lugar positivo no plano espiritual. Esse lugar é o reino celeste, é o reino dos céus. Continuando a leitura. Entretanto, não disse tudo, limitando-se respeito a muitos pontos a lançar o germe de verdades que, segundo ele próprio, declarou. Então quer dizer que Jesus, ele ensinou, mas ele não disse tudo. Tinha muito mais coisa para ele nos ensinar, tá? Continuando a leitura. Ainda não podiam ser compreendidas. Naquele tempo, as pessoas não podiam compreender todas as coisas. Então, por isso, Jesus não falou de tudo. Continuando. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos,
para ser apreendido o sentido oculto de algumas palavras suas, Mister se fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhes trouxessem a chave indispensável, ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza. A ciência tinha que contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência tempo para progredir. Então, quer dizer, Jesus não pôde falar de tudo naquela época, porque a mente das pessoas era uma mente ainda pequena. Era necessário que se evoluísse mentalmente para poder entender certas coisas. E ainda certas coisas que nós falamos ainda não são entendidas no dia de hoje. É necessário que algumas pessoas evoluam mais. Entende? Então, aqui falaremos do Espiritismo. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Bem, aqui eu, Daniel, coloco não o Espiritismo como doutrina dogmática, mas toda religião espiritualista que nos mostra a sobrevivência do espírito, nos mostra a comunicação que nós podemos ter entre o mundo espiritual e nós aqui, nos mostra a reencarnação, junta isso com a ciência, com as EQMs, né, experiências quase morte. Vocês podem estudar, buscar no Google o que é isso. Tem várias experiências. Junta-se a isso a questão do desdobramento das viagens astrais que as pessoas têm. Então, tudo isso junto, englobando tudo, isso vai nos trazer essas coisas novas, né, que Jesus não pôde falar naquele tempo. Não somente o Espiritismo promulgado como Kardec trouxe, mas toda a religião espiritualista e tudo que nos mostra a sobrevivência do espírito, a ciência e tudo isso, englobando, vai ser o novo que Jesus não pôde falar. Então aqui Kardec coloca, o Espiritismo, nos mostra não mais como coisa sobrenatural, porém ao contrário, como uma das forças vivas, sem cessar, atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos, até hoje incompreendido, e por isso relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias. E daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo mais fácil. Então, o que é o Espiritismo? Essas religiões espiritualistas, ela é como o óculos que nos ajuda a enxergar melhor aquilo que Jesus já trouxe. Entende? Então, por exemplo, se nós vamos falar de espírito, né, muitas pessoas podem não acreditar que o espírito sobrevive após a morte. Mas nós temos Jesus conversando com Moisés, que já tinha morrido. Lá na Bíblia isso acontece.
temos a história do rico e Lázaro, onde Jesus conta que houve um diálogo, ou seja, ninguém está dormindo, né? Eles continuam vivos do lado de lá. Houve um diálogo entre o rico e Lázaro, mesmo depois da morte. Então existem várias demonstrações da vida após a morte e de outras coisas na própria Bíblia. Porém, muitos não enxergam porque não pegam esse óculos, entre aspas, que é o Espiritismo. Vamos continuar a leitura. A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação. A do Novo Testamento tem-na no Cristo. O Espiritismo, aqui segundo Kardec, tá? O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus. Segundo Kardec, porque eu acredito que o Espiritismo é a base, né? Junta-se o Espiritismo com outras religiões espiritualistas e com a ciência, aí sim nós vamos ter a terceira revelação de Deus. Então aqui Kardec coloca o Espiritismo como a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado não por um homem, sim pelos espíritos, que são as vozes do céu. Então o Espiritismo é o ensino trazido pelos espíritos, não é uma invenção humana. Então as vozes do céu estão em todos os pontos da Terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários. É, de certa maneira, um ser coletivo, formado por conjunto de seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz o atributo de suas luzes aos homens, para lhes tornar conhecido esse mundo e a sorte que os espera. Então, o novo, que Jesus não pôde falar tudo, é trazido por esses espíritos em diversos locais do planeta. Então, nós vamos ter médiuns recebendo espíritos e trazendo coisas novas aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na França, em diversos outros lugares. Cabe a nós pegarmos tudo isso e estudarmos, e irmos e cortando as arestas, né? Tirando o positivo do negativo. Não só devemos ficar com uma coisa só, achar que a verdade está só aqui no Brasil e está só por determinado médium. Não. A verdade, o conhecimento espiritual, ele é trazido de diversas formas, com diversas expressões e em diversas culturas. Então vamos continuar. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina, o Espiritismo não ensina nada em contrário ao que ensinou o Cristo, mas desenvolve os seus ensinamentos. Completa e explica, em termos claros e para toda a gente, o que foi dito apenas sobre forma alegórica. O Espiritismo vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele, o Espiritismo, é, pois, obra do Cristo, que preside conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara
o reino de Deus na terra. Continuando. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Se fosse a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade, porquanto Deus não pode pretender a destruição da sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo de um lado e de outro. Daí um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a ciência e o espiritismo, no caso, a ciência e a religião, devem entrar numa aliança, devem estar em conjunto, sabendo nós que tudo vem de Deus. Então, o que se descobre na ciência é algo que já vem de Deus. Se descobre, tá? A palavra descobrir é bem interessante, porque já existe, só se houve uma descoberta, só tirou o pano de cima. Então, o ser humano muitas vezes ele nega as coisas por ele não aceitar que as coisas não vêm dele, mas sim de Deus. Ele quer ser o autor das coisas. Mas, na verdade, tudo vem de Deus. Nós só descobrimos. Entende? E agora, nessas épocas que estudamos física quântica e outras coisas mais, onde a ciência já fala de várias dimensões, né? Nós devemos entender que a ciência e a religião falam a mesma língua, porém com expressões diferentes. Continuando a leitura. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, e em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque entrará de acordo com a razão. Estará de acordo com a razão. Já se lhe não podendo mais impor a irresistível lógica dos fatos. Então, ele quer dizer que vai chegar o tempo em que a ciência vai se unir à religião, principalmente a questão do espiritismo. Hoje em dia nós já vemos isso, como eu falei, com a física quântica, com a EQM e com outras coisas, né? Continuando a leitura. A ciência e a religião não puderam até hoje entender-se, porque encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Faltava com que encher o vazio que as separava. Um traço
de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo, leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez comprovadas pela experiência essas relações, nova luz se fez. A fé dirigiu-se à razão. Esta nada encontrou de ilógico na fé. Vencido foi o materialismo. Mas nisso, como em tudo, há pessoas que ficam atrás, até serem arrastadas pelo movimento geral, que as esmaga e tentam resistir-lhes em vez de acompanharem. É toda uma revolução que neste momento se opera e trabalha os espíritos. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega ela a sua plena realização e vai marcar uma nova era na vida da humanidade. Fáceis são de prever as consequências. Acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações às quais ninguém terá força para se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é lei de Deus. Instrução dos Espíritos. A nova era. Deus é o único e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido, não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi um instrumento de que se serviu Deus para se revelar por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes por que passou esse povo destinavam-se a chamar a atenção geral e a fazer cair o véu que ocultava os homens à divindade. Os mandamentos de Deus dados por intermédio de Moisés contêm o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia, porém, restringiam-lhe o sentido, porque praticada em toda a sua pureza, não na teriam então compreendido. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixavam de ser um como frontispício brilhante, qual farol destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha de percorrer. A moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento mental em que se encontravam os povos que ela se propunha regenerar. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo que não por meio de holocaustos, nem que se devesse perdoar a um inimigo. Notável do ponto de vista da matéria e mesmo das artes e das ciências, a inteligência deles, naquela época, muito atrasada, se achava em moralidade e não se houvera convertido sobre o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes necessária uma representação semimaterial, qual a que apresentava então a religião hebraica. Os holocaustos lhe falavam aos sentidos, do mesmo passo que a ideia de Deus lhes falava ao espírito. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens
e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor ao próximo, e estabelecer entre os humanos a solidariedade comum de uma perfeita moral, enfim, que há de transformar a Terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso a que a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. São chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Têm elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não. Aquelas ideias precisam, para atingirem a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá. Mensagem de um espírito israelita. Um dia Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi o do advento do Cristo. Depois da luz viva, que é o Cristo, voltaram as trevas. Após alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perde. Então, semelhantemente aos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se põem a falar e a vos advertir. O mundo está abalado em seus fundamentos, reboará o trovão. Sede firmes. O Espiritismo é de ordem divina, pois que se assenta nas próprias leis da natureza. E estáis certos de que tudo o que é de ordem divina tem grande e útil objetivo. Vosso mundo se perde. A ciência, desenvolvida à custa do que é de ordem moral, mas, conduzindo-vos ao bem-estar material, redundava em proveito do espírito das trevas. Como sabeis, cristãos, o coração e o amor têm de caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo passados quase são 18 séculos, e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não veio o reino do Cristo. Cristãos, voltais para o Mestre, que vos quer salvar. Tudo é fácil àquele que crê e ama. O amor o enche de inefável alegria. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vos dizem sobejamente: dobrai-vos a rajada que anuncia a tempestade, a fim de não seres derribados, isto é, preparai-vos e não imitei as virgens loucas que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. A revolução que se apresta é antes moral do que material. Os grandes espíritos mensageiros divinos sopram a fé para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a vossa voz humilde. Porquanto sois o grão de areia, mas sem grãos de areia não existiriam as montanhas. Assim,
pois que estas palavras somos pequenos, careçam para vós de significação, e cada um a sua missão, cada um o seu trabalho. Não constrói a formiga o edifício de sua república, e imperceptíveis animáculos não elevam continentes? Começou a nova cruzada. Apóstolos da paz universal, que não deu uma guerra, modernos São Bernardos, olhai e marchai para a frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Espírito Fénelon, Poitiers, 1861. Santo Agostinho é um dos maiores vulgarizadores do espiritismo. Manifesta-se quase em toda parte. A razão disso encontramos-la na vida desse grande filósofo cristão. Pertence ele à vigorosa falange dos pais da Igreja, aos quais deve a cristandade seus mais sólidos esteios. Como vários outros, foi arrancado do paganismo, ou melhor, a impiedade mais profunda pelo fulgor da verdade. Quando entregue aos maiores excessos, sentiu em sua alma aquela singular vibração que o fez voltar a si e compreender que a felicidade estava a lures, que não nos prazeres enervantes e fugitivos. Quando, afinal, no seu caminho de Damasco, também lhe foi dado ouvir a santa voz a clamar-lhe: Saulo, Saulo, por que me persegues? Exclamou: meu Deus, perdoai-me, creio, sou cristão. E desde então tornou-se um dos mais fortes sustentáculos do Evangelho. Podem ler-se nas notáveis confissões que esse eminente espírito deixou as características e, ao mesmo tempo, proféticas palavras que proferiu depois da morte de Santa Mônica. Estou convencido de que minha mãe me virá visitar e dar conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Que ensinamento nessas palavras e que retumbante previsão da doutrina por vindoura. Essa é a razão do que hoje, vendo chegada a hora de divulgar-se a verdade que ele outrora pressentira, se constituiu seu ardoroso disseminador e, por assim dizer, se multiplica para responder a todos os que o chamam. Erasto, discípulo de Paulo, Paris, 1863. Então, gente, resumindo, Moisés trouxe o início de tudo. E aquela civilização daquela época, naquela cultura, precisava de um Deus mais rígido para que a sociedade ficasse mais controlada. Porém, Jesus veio mostrar realmente o caminho, que é o próprio exemplo dele. Tanto é que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, a exemplificação de Jesus nos é o caminho para chegar ao Pai, nessa caminhada de retorno em que nós estamos, pois nós somos o filho pródigo. O Espiritismo é o óculos que nos faz enxergar melhor aquilo que Jesus já nos trouxe e as leis que são novas agora para nós. Espero que todos tenham gostado desse vídeo. Espero que Deus possa tocar em cada um de vocês
curando-os em todos os sentidos, físico, mental, emocional, espiritual, em todas as áreas.